só tenho hoje, eu só tenho hoje material aqui de audição. Pronto. Fátima, faz a prece intercessória? Eu estou com o Evangelho, pode ser? Pode. Tá, eu já vou abrir uma. Muito bem. Então, dona Glacia, a senhora faz a prece intercessória. Vamos inverter, né? Então, vamos começar. Nós estamos em cima da hora, em nome de Jesus. Podemos começar. Caminho, verdade e vida, no capítulo 21, caminho retos. Ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e acharei. João, capítulo 21, versículo 6. Emmanuel diz, a vida deveria constituir, por toda parte de nós, rigorosa observância do sagrado interesse de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece, então, desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixa-se do destino, acusa a sabedoria criadora, gesticula no abismo da maldade, esquecendo o capricho e a previdência e previdência fizeram cair. Jesus, no entanto, capaz de lançar a rede para a banda direita do barco e achar figuradamente que o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Na escola generadora de cada cova é o barco. Então, cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesse. Estamos lançando na rede para a banda direita, funda-se nosso pensamento e ato sobre a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossas atenções ao caminho reto e acharei o necessário. Emmanuel. Esse texto é simplesmente excepcional, mas tem uma coisa aí que me chamou bastante atenção, Renato. Diga. É o fato da gente, cara a cara, quando fazemos escolhas de conformidade com nossos interesses, deixamos de seguir os desígnios divinos, que todo dia nos prepara uma nova jornada, mas a gente quer as coisas da vida fácil, e aí o sofrimento vem e muita gente não sabe por quê. Acho que olha isso me chama atenção, com certeza. Está chegando aí, dona Franciele Braga. Bom dia, dona Franciele. Olá, pessoal, muito bom dia. E com o bebê de penduradinho, viu? Eles são as coisas mais lindas. Aí tá certo. Chega no bezerro gritando. É nada. Que coisa fofa, né? Muito bem, vamos trabalhar com Jesus. Então, vamos à prece intercessória. Quem faz? A senhora faz, dona Gracinha? Porque, aliás... Eu sou o evangelho, não, agora é a prece depois é o evangelho. Não, eu estou dizendo, eu não fui designada ao evangelho ou não? Tinha sido, mas dona Fátima faz o evangelho. Ela disse que tem o evangelho, não é, dona Fátima? É isso, eu abri, eu já estou com ele aberto. Eu também não tinha aberto, mas eu faço a prece. Isso não é problema. Bora levar os nossos pensamentos ao alto. Diga. Agradecer a Deus, primeiro, por a vida, por essa existência, por essa oportunidade de evoluirmos, de buscarmos, de tentar crescer espiritualmente ao ar que nós respiramos livremente, onde muitos buscam e não mais encontram. A tudo que já tem nos dado, a tudo que ainda vai nos dar, se nós fizermos por merecer e tivermos a necessidade
E a Jesus, nosso irmão maior, mestre, guia, modelo, por toda a intuição, por todas as instruções, por tudo que nos ensinou e nos ensina, que é só pegar o Sermão do Monte e a gente desenrola todo o Evangelho, formando assim como nós temos que prosseguir, como nós temos que conviver e viver. A Maria Santíssima, Mãe Universal, com o teu manto sagrado sobre todos nós, os aflitos, os suicidas, as mães que estão inquietas nesse momento, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar diante das circunstâncias que elas se encontram. A todos os seres humanos de todo o planeta, pelas guerras íntimas, pelas guerras físicas, derrama a tua paz, a tua bênção, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Que eternize em nossos corações o amor, a paz, a luz, a união. E a gente agradece, então, a toda essa egrégora de luz que se fazem presente nesse nosso estudo, nessa nossa manhã de sábado, com muita sabedoria, com serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos mudar, a fé para seguir adiante, a persistência na grandeza do Espírito para perdoar sempre e a compreensão para esperar o tempo de Deus. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, pecadores encarnados e desencarnados, para que possamos chegar na pátria espiritual, no endereço que a gente tem mais tempo lá, para se revestirmos e se comprometer no retorno, que a gente chegue lá sendo amparado, sendo socorrido, que Jesus sempre chegue junto de todos nós. Muita paz e muita luz, que esse estudo, então, seja de grande valia para cada um de nós. E que a gente, então dá a abertura aos nossos trabalhos da manhã de hoje, com muita paz, com muita luz, um estudo muito abençoado e muito fluidificado, que assim seja. Graças a Deus. Essa rogativa, com certeza, já nos enche. O estudo vai ser uma complementação da rogativa da nossa irmã, e nós vamos agora passar a parte religiosa, a parte do Evangelho. O irmão Bezerra de Menezes nos disse, algumas vezes, todo trabalho cristão deve ser precedido de uma leitura do Evangelho e de uma prece. Uma prece pedindo a presença dos irmãos, dos benfeitores que conduzem a tarefa do lado de lá. E o Evangelho é o norte, é a bússola que eles devem seguir, nada acontece por acaso, tudo está dentro do planejamento do lado de lá. Vamos com Jesus, Ana Fátima. Vamos. Os obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos, reunamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, e calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas deserções, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no
turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o prato em lugar de os sustentastes? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não pensais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão perdido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos nossos servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os pontos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862, capítulo 5. Belo texto. Eu não sei, mas cada cabeça é um mundo, e na hora que Dona Fátima fazia a leitura, lembrei-me da parábola dos talentos. 2 trabalhadores, 2 servidores, foram cuidadosos, gerenciadores, e multiplicaram os talentos do patrão, ou seja, fizeram a obra. Um outro trabalhador, honesto, sério, mas na concepção do pai, preguiçoso, escondeu o dinheiro do patrão para prestar contas fidedignamente, mas não o fez produzir, ou seja, não contribuiu para o crescimento da obra, para que o patrão, quando voltasse, encontrasse a obra concluída como fizeram os outros 2. Assim nos parece que é nosso trabalho. Cada um concluir as suas obras, porque o Pai que está lá do lado de lá, ele sabe quem somos, do que precisamos, do que temos que fazer. É auspicioso. Eu cumprimento meu querido Zé. Bom dia, meu irmão. Acho que Jesus, seu microfone está fechado, mas está cumprimentado por todos nós. Vamos trabalhar agora o nosso texto? Saúde com nosso Deus. Aí está certo, com nosso Deus. Muito bem. Vamos aqui agora no nosso tópico. Na semana passada, nós estudamos o último capítulo, melhor, o último slide, foi a pergunta número 7, que pode transmitir-se esse poder. O poder não, mas o conhecimento de que necessitais ou necessita para exercê-lo quem a possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. Ou seja, a gente não pode Amadeus. Sim. Compartilhe com a gente o slide. Não é. Vixe, desculpa aí que, eita, essa foi cruel. Fica melhor para a gente. Eu sei. Está aí agora. O meu estava certo que estava compartilhando. Muito bem. Agora sim. Aí Agora sim. chegou. Então, na semana passada, nós vimos essa pergunta número 7, que é o irmão São Luís orientando Kardec que o poder não, ninguém pode transmitir o poder, mas pode transmitir o conhecimento que se adquire. É realmente auspicioso. E hoje nós vamos passar para a questão número 8. Podem obter-se curas unicamente por meios da prece? Aí São Luís responde, sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer mais um tempo, e então julgares que a vossa prece não foi ouvida. É interessante isso.
Porque a veneranda Joana de Ângeles nos diz que nenhuma prece, nenhuma rogativa, uma reza, oração, como a gente queira adjetivar, nenhum desses pedidos ficará esquecido. Todos eles vão ter uma resposta. Uma coisa é a resposta vir instantânea, que às vezes até se assusta já, e outra coisa é que Deus dá no tempo oportuno, de conformidade com a necessidade e o merecimento de quem estiver envolvido. Mas os pedidos feitos a Deus, ele não despreza absolutamente. E aí acho que a orientação de São Luís aqui é peremptória. Se Deus permitir, nada acontece sem a permissão de Deus. Se ele permitir, certamente seremos aquinhoados com a totalidade ou parcialmente o nosso pedido será atendido. Se ele não permitir, porque aí é feita a avaliação de necessidade e merecimento, que às vezes ainda pede coisas. Tem gente fazendo pressa na loteria esportiva, outros para fazer um cruzeiro transatlântico aí, cruzando, cingindo os mares e etc. E essas coisas de ordem material são bem compatíveis com a natureza da nossa relação com Deus, no que diz respeito a atender nossas necessidades. Mas está aí. Bom dia a todos, bom dia, Fátima, José, que ainda não tinha dado, a Renata. Eu tenho duas coisas a falar sobre isso aí, até já vou eu com minhas experiências. Na hora que fala, eu volto lá e é impressionante. Véspera do meu esposo desencarnar, mais ou menos no mês de outubro, isso, mais ou menos no mês de setembro, outubro, ele tinha, é isso mesmo, setembro, outubro, que depois que ele deu a primeira entrada na UTI, que foi em setembro, 11 de setembro, ele só passou uma semana, aí então ele passou a ter crises, né, como se já fosse desencarnar. E o que era que eu fazia? Eu já vivia em preces, como eu vivo em preces, mas aí eu duplicava minhas preces, né? Ele chegava a gelar até o braço quase todo, ele chegava a gelar os pés, eu digo, meu Deus, ele está desencarnando. Aí fazia aquela rogativa e fazia todo o possível, botava ele dentro do carro e tirava para o hospital. Ele parecia que ele ressurgia das cinzas. Aí eu fui para Dr. Bezerra, né? Na época eu fui para Dr. Bezerra, chegando lá e Dr. Bezerra fez, minha filha, por que você não deixa seu esposo partir? Aí eu fiquei assim, aí ele foi e disse, quando é chegada a hora da pessoa, é a hora da pessoa, mas você faz tanta prece, você faz tanto pedido, você faz tanto clamor, e ele está resistindo, a gente vai ter que lhe afastar. Só que eu não entendia, né? Eu não entendia aquilo dali. Eu achava ótimo ele estar ali, daquele jeito. Aí, egoísmo ainda, né? Ainda isso aí é o egoísmo. Aí, quando foi dia 1º de novembro, a gente, na realidade, dia 31 de outubro, a gente decidiu que ele ia fazer hemodiálise lá no Piauí. Aí ele foi e disse, ele só me chamava Helena, e disse, Helena, vá na frente, veja como é, porque para mim já seguro. Já, aí eu vou, aí você vem, a gente vai. Beleza, pois aí eu fui para o Piauí dia 1º de novembro. Quando foi dia 2, a gente conversou e aquela coisa toda, e aí como era feriado, então eu não podia ir lá na hemodiálise. Então eu fui, eu estava numa clínica no dia 3, e esperei a ligação de Kennedy, nada, esperei, porque ele amanheceu o dia ligando, liguei para ele, nada, até que eu liguei para a família, foi que a família, que não tiveram atitude de me ligar, disse, não, ele está na UTI, ele teve um AVC, foi assim. Então eu peguei um carro, arrumei um carro lá fora até da minha ex-nora, vamos embora, vamos me deixar em Natal, né? Eu cheguei aqui e vim pedindo preces, aí lá vem eu com minhas preces, né? Pedindo para que me deixasse, pelo menos, conversar com ele os últimos momentos, aquela coisa toda.
E por incrível que pareça, ele esperou só eu chegar e eu passei o dia conversando com ele, mostrando a ele e ainda conversando. Se você quiser ficar, eu cuido de você do jeito que você. Aí, mas eu via que ali não tinha mais, sabe? E de repente ele se foi, eu segurando na mão dele, ele as lágrimas descendo, aquela coisa, né? Eu disse a ele, se você, aí eu me conscientizei, ali foi a espiritualidade que fez aquela conscientização e eu fui e disse, meu filho, se você quiser ir, seja livre, voe. Aí foi quando as lágrimas dele caíram a última vez e soltou minha mão. Aí isso aí foi uma das rogativas que, o doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi atendida, mas foi atendida, né? De certa forma foi atendida, porque foi de setembro até eles tiveram que me afastar para poder o negócio acontecer. E outra é a gente ler aquela Entre o Céu e a Terra, aquela prece refratária, né, de Etelvina. Quem já leu que a madrasta dela, ela começa com algumas obsessões e começa com a enfermidade e aquela coisa toda. Aí, de repente, ela começa a fazer preces, pedindo para a mãe, que era exatamente a obsessora da madrasta, né? E não podia atender porque era a mãe, só que a prece dela era tão justa, tão fiel, tão sincera, que os missionários intercederam, quer dizer, a prece refratária, né? Aí os missionários intercederam e foi ouvido, né? E ali tiraram aquela obsessora e ela prevaleceu, né? E é isso por hoje, por enquanto. Maravilha. Renato, me permitam só uma explicaçãozinha bem rápida aí no contexto, para corroborar com as palavras da nossa mãe, a Glaci. Veja bem, e a gente precisa também levar em consideração quando a gente começa a pedir a quem não tem meios de nos atender. É interessante. A pessoa se desencarna hoje, amanhã já estão pedindo milagre àquela criatura. É brincadeira. Quando eu estava na federação, apareceu uma moça lá no nosso grupo e uma perturbação enorme, né? E aí a gente, seguindo a orientação lá da espiritualidade, procuramos saber o que estava acontecendo. E aí, lá na federação não dava para saber, mas aí o irmão nos intuiu, olha, você vai lá na rua Voluntário da Pátria, lá tem um centro espírita, e você vai lá, porque tinha um amigo nosso que trabalhava lá na época, ele fazia estudo mediúnico e a prática mediúnica, e aí me veio aquela clareza mental, e aí eu combinei com ela para na terça-feira seguinte irmos lá na Voluntário da Pátria. E nós fomos. Quando nós chegamos lá, participamos do primeiro momento do estudo, mas quando iniciou a atividade, aí veio um preto velho, veio nos orientar o seguinte, meu filho, vamos orientar a nossa irmã que pare de pedir à mãe dela. A mãe dela está hospitalizada ainda no hospital, na grande, como é que ele chama? A Grande Estrela. É um hospital espiritual que recebe os desencarnados aqui de Natal, ali em cima do Forte Reis Magos, a Grande Estrela. O irmão Cecílio e o irmão Bezerra sempre se referiam a isso. Ele disse, olha, ela está internada lá, mas está sofrendo muito, porque você fica pedindo ajuda a ela para socorrer o neto, que o neto está viciado, e você acha que ela tem condições de ajudar o neto, quando é ela que está precisando de ajuda. Você não faz ideias o sofrimento dela presa lá no leito, querendo ajudar sem poder nem sequer sair. Então, deixa a irmã em paz e vamos cuidar do menino. E aí vieram uma série de orientações, mas essa elucidação para nos mostrar que nem sempre o fato de a gente passar para o mundo espiritual já estamos em condições de atender quem quer que seja. E aí acho que a explicação da nossa irmã, a Glaci, com essa orientação, dá para a gente ter uma ideia
do que é a gente pedir uma cura para quem quer que seja e sermos atendidos. Mas vamos passar para o seu Renato Martins, que ele está com a bola na vez, está com o apito na mão e vai comandar o jogo. É com você, seu Renato. Dona Fátima, alguma coisa, dona Fátima, para expor? Então, eu antes do Matheus falar, eu ia me referir a isso. Em tom de brincadeira, mas na verdade é uma verdade. Às vezes, a prece também é ouvida, mas não atendida, por conta da necessidade de não ser atendida naquele momento. Então, eu já tive várias situações em que tive um momento muito difícil, precisei de uma resposta rápida, uma situação, né? E parece que o telefone tocou lá e a resposta já veio imediatamente, eu tomei a decisão. Essa decisão, que envolvia dinheiro muito alto, né? A minha tia estava internada no hospital, eu precisava tomar uma decisão de tirá-la ou deixá-la lá e passar para ser diário no particular. E era muito caro mesmo. E então eu falei, senhor, eu preciso dessa resposta, eu não sei se devo tirar minha tia ou eu permaneço lá. E veio imediatamente a resposta. Deixa lá, passe a diária ser, né, caríssimo, mas eu fiz isso. Eu ouvi e fiz. Ao mesmo tempo que ela sai do hospital, eu precisava passar aquela despesa com a União, porque ela era filha de militar, então o exército paga, né? Mas eu vi que eu não tinha mais tempo, e a tia estava desencarnando. Eu pedi novamente, sem egoísmo, mas pedi. Senhor, eu necessito, não tem como pagar essa despesa de dias, né? Então, eu necessito, você está permitir que ela fique, porque se ela vier até o óbito, o exército já rompia. Mas eu tenho exato de passar a despesa e a minha tia venha desencarnar. Então, nesse momento, as preces me foram ouvidas e imediatamente eu tive o retorno. Já em outro momento, que eu digo quanto a prece também não é para ser ouvida, eu pedi muito que não permitisse que fosse eu que estivesse no hospital com meu irmão para o desenlace dele, o desencarne dele. Como se eu não soubesse já antecipadamente, dizendo para mim claramente, não vai ser você. Não adianta, vai ser contigo, porque há a necessidade de ser com você. E isso foi. Então, eu falo assim, às vezes, a gente faz aquela prece por conta do envolvimento sentimental, né, da dor que mesmo nós somos espíritas, mas tem aquela dor, já está mais resolvida dentro de mim, mas naquele momento era muito dolorido, então eu pensei, mas pensei com muito clamor, assim, não me permita que seja isso. Encheu o quarto de gente olhando tudo, de repente eu falei, todo mundo saiu, eu ficando com ele lá, aí ouvindo todos falando, e eu naquele momento, então o que você faz? É uma graça, eu acho que hoje eu entendo assim, é uma graça divina, até mesmo de estar naquele momento, porque ajudando, né, permitindo que a pessoa se tranquilize e que siga o caminho próximo, né, que a gente possa deixá-lo se recuperar, entendemos também, né, a oração sempre é válida, e nesse momento ela não foi ouvida, porque havia necessidade de você realmente me apresentou, né, então são várias situações em que nós recebemos tão rápido a resposta, quanto também mais demorado um pouquinho, onde a gente passa a acreditar que está sendo ouvido, né? Mas é isso. O Fátima e os demais componentes do grupo, vocês ouviram direitinho? Eu não estou ouvindo direitinho, Fátima, não. Uma palavra sim e umas 10 não.
Eu ia Mas, perguntar, eu Realmente ia dizer o isso áudio mesmo. dela está complicado. Ou mas, desde o Evangelho, seu áudio está muito. É como se estivesse dando microfonia com você mesmo. mas dando. Eu ia dizer. Ah, tá. Vamos. Eu acho que Tem problema não, pessoal. eu Tá acho certo? que é o local onde eu estou aqui. Eu vou ali no outro cômodo. Eu acho que é bom mudar de lugar. Olha, Fátima, muito bem, é isso mesmo, certo? O que a senhora falou. Mesmo assim, a gente tem o entendimento que realmente foi transmitido para a gente. Vamos aqui, no nosso caso, tem Zé Antônio. Quer falar, Zé Antônio? Lula? Eu já, eu já entendi tudo, já entendi tudo. Passo a Foi palavra. mesmo. Zé Antônio, alguma coisa, Zé Antônio? Microfone. Eu queria acrescentar uma coisa aqui que eu já tinha falado, e vocês já me falaram várias vezes, que nada aqui acontece à toa, sem previsão, que não deve acontecer. Eu abri aqui, enquanto estava falando da esposa da Graci, agonizante, eu vi aqui uma prece que eu abri e parece que calha. Eu vou ler, não é muito longo, não. Dizendo assim, olha, Deus bondoso e misericordioso, eis aqui um espírito que vai deixar seu invólucro terrestre para voltar ao mundo espiritual, à sua verdadeira pátria. Possa ele entrar em paz, amparado pela vossa infinita misericórdia. Bons espíritos que o acompanhastes na terra, não o abandoneis neste momento supremo. Dá-lhe a força precisa para que suporte com resignação os últimos sofrimentos que deve passar neste mundo para seu adiantamento futuro. Inspirar-lhe bons sentimentos para que consagre ao arrependimento o último lampejo de inteligência que lhe possa advir. Dirigir nossos pensamentos de modo que estes tornem menos penoso o trabalho de separação e que levem a sua alma, no momento de deixar a terra, as consolações de esperança. Veja como calhou o que ela estava falando com o que eu abri assim, num canto qualquer. Só isso aí. Olha, o que só faltou Francinei, né? Vamos lá. Se ela quiser falar, está à disposição. Tem um bebezinho no colo dela que é bem difícil ele deixar ela falar. Ele fala mais do que Então, vamos ela. deixar ele falar, tá certo? Olha, acho que é Santo Agostinho que falou sobre que sim, realmente é uma realidade. Existem 4 casos bem rápidos que eu vou falar aqui. É o seguinte, no dos livros, parece que é A Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, diz o seguinte, que nós passamos a Terra, por exemplo, se você tem um vício aqui na Terra, faz alguma coisa errada aqui na face da Terra. E quando você parte para a espiritualidade, você retorna para reparar aquilo que fez. Normalmente, o tempo que você passou fazendo aquele algo errado, na próxima reencarnação, provavelmente, ela diz que realmente é quase o mesmo tempo que você passou em vidas pretéritas. Livro, Luz do Mundo. Por exemplo, se você fuma, passa uma reencarnação todo dia fumando, está prejudicando, tá prejudicando, está prejudicando seu pulmão. Prejudicou e faleceu. Vem a falência. Na próxima reencarnação, para você ficar bom desse problema, você passa meio tempo. Isso é uma parte. Segundo, quando nós lembramos de... Sempre eu falo aqui sobre aquele centurião que pediu a Jesus para curar seu filho. Jesus fez uma prece a Deus, que ele pede também,
Imediatamente o filho do anfitrião foi atendido. Terceiro, a gente tem uma pessoa doente no nosso hospital. Já, no caso, qualquer caso que venha acontecer. Ele já está numa fase assim de partida para a espiritualidade. Para aqueles que têm o entendimento, faz prece. Mas inconscientemente está fazendo prece, inconscientemente está pedindo que ele não vá. Inconscientemente está pedindo para não vá, mas você está fazendo prece. Faz prece, e inconscientemente você está dizendo não vá. A prece foi atendida, sim, mas você está aprendendo, como vocês já falaram. Só que acontece que a espiritualidade faz? Quando a fé, aquela pessoa está ruim, aí quando a fé melhora, de uma hora para outra. Aí as pessoas, os seus familiares vão visitá-lo. Quando chegar lá, diz, graças a Deus, meu Deus, agora eu estou mais tranquilo que ela melhorou. Quando no outro dia ele desencarna. Então, quer dizer, a espiritualidade não está aí enrolando aquele que está fazendo a prece, apenas está tirando os frutos de entendimento, de compreensão, de prender aquele amigo espiritual, como a Gracinha falou, prender aquele amigo que está ali para partir, que já terminou sua missão aqui na face da Terra, para partir para a espiritualidade. Então, quer dizer, o que a espiritualidade diz, o sim, é porque o sim, nós estamos ligando a Deus, a Jesus, a Deus e a Jesus, a espiritualidade é um amigo que fortifique e dê paz àquela pessoa. Só para concluir, alguém que já leu Violetas da Janela, quando a criança partiu para a espiritualidade, pedir a espiritualidade para dormir quando seus familiares não restabelecessem das emoções que tiveram quando ela partiu para a espiritualidade. Então, são esses casos que nós encontramos. E tem muitos mais, refletir, analisando, tem muitas mais coisas que, às vezes, nós estamos achando que estamos fazendo prece, nós não estamos. Tem essa prece refratária porque nós não temos colocado o coração dentro dele, o coração em cima de tudo. Tem muitas coisas que devem ser analisadas. Tem muitos motivos para que nós possamos entender e compreender a doutrina dos Espíritos que nos ensina como nós devemos fazer. Está em nós aquilo que nós entendemos e compreendemos com essa bênção de Deus que se chama doutrina dos Espíritos. Amadeus Ferreira de Araújo. Muito bem. Pode falar. Tem uma outra parte, Lula e Amadeu, e todos. Tem uma outra parte que é bem interessante, é que aconteceu lá dentro do Centro Espírita, eu não me lembro bem se foi com Erli, sua filha, eu não me lembro. Mas aconteceu lá e que foi a filha estava muito doente, eu acho que foi a Erli, acho que foi a Erli, até que ele que me falou, esses dias eu tenho trabalhado bastante com ele. E disse que eles chegaram para o doutor Bezerra, né, pedindo pela filha, aquela coisa toda, aí que desse uma melhorada, fazendo uma prece, né? Aí o doutor Bezerra, não, mas ela vai melhorar, ela vai ficar ótima, ela vai ficar boa. Aí chegaram em casa e tudo, eles naquela expectativa, porque ali deu um alívio para eles, né? Como disse o Renato agora, é o alívio que a gente dá para a pessoa, é o restabelecimento para a pessoa partir. Aí eles sentiram um alívio referente às palavras do doutor Bezerra de Menezes, né? Só que, no entanto, ela ia ficar boa mesmo, é porque ela ia desencarnar, e quando a pessoa desencarna, há uma restauração, né? E no caso dela, que era uma pessoa já fiel a Deus, era uma pessoa que já vivia da doutrina, já vivia da bondade, da caridade, então, para ela, foi só uma mudança de endereço, realmente, mas que ela... Aí disse que chegaram lá, mas você não disse, doutor Bezerra, que ela ia ficar boa. Aí disse que ele disse, e ela está ótima, ela não está doente. É bem interessante isso aí. Amadeus, esse caso que você está contando, nos anos 70, quando Divaldo Pereira começou seus trabalhos, uma pessoa pediu para que ele fosse aplicar um passo num senhor.
E ele saiu empolgado, novo, isso, aquilo, outro, para aplicar o passe, sem conhecimento de causa. Aí, quando chegou lá, aplicou o passe. Aí, a espiritual, aí ele perguntou, Foi isso mesmo, é que eu atrapalhei, foi tudo, mas peço a Divaldo Pereira Franco chegou a dizer, ele vai ficar bom aí, acho que, ou foi o mentor espiritual dele, era o mentor espiritual dele, de anjo, antes da a nossa irmã. O que aconteceu? Ele disse, não, ele vai ficar bom, vai ficar maravilhosamente bom, vai bom mesmo. Quando foi, aí ele transmitiu para os familiares. Partiu, voltou para casa, quando chegou lá, no outro dia telefonou, disse, ela morreu. O rapaz morreu, desencarnou. Nem morreu, não dizendo o tempo. Os familiares dela, ele morreu. O senhor disse que ele ia ficar bom. Aí ele interrompeu, fez a interrogação no hospital. O senhor disse que ele ia ficar bom? Eu disse, olha, ele está mas bonzinho. era doutor Bezerra mesmo que estava ao lado dele, Renato. Não, aí são questões de mil. Aí foi. Não, Aí a mesma história, mas era doutor Bezerra que estava perto de Edivaldo. Isso foi em Feira de Santana, ou na questão de Salvador, esse caso. Mas é isso mesmo, é a mesma história, mas o mesmo, na realidade, foi de volta que houve essa comunicação. Amadeus Ferreira de Araújo. Vamos passar para o próximo slide, vamos concluir nosso estudo nesse slide. Aí a questão número 9 diz o seguinte: haverá para isso alguma fórmula de prece mais eficazes do que as outras? Aí o Espírito responde: somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, então, no entanto, acontecer que, tratando-se de pessoas pouco capazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinadas fórmulas contribui para lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. É brincadeira, né? Então, está se vendo aí, na verdade, que não é a fórmula que vai caracterizar o efeito do esperado, mas é a fé que se coloca naquilo que vai se possibilitar a realização do feito. Agora, como já foi dito, esclarecido, exemplos, tudo está nas mãos de Deus e é Ele quem sabe o que é melhor para nós. Porque muitas vezes, veja o contexto que foi apresentado, para a família, o ideal seria a criatura continuar aqui, para a nossa graça. Queria mesmo era que o marido ficasse aqui, mesmo doente, ela se sacrificando para tomar conta dele. Quando, na verdade, a felicidade guarda no mundo espiritual conforme o que ele fez, as suas ações e os seus atos. A vida é dele. É porque a gente tem uma possessividade de primeira grandeza, a gente quer que as coisas sejam, principalmente ao nosso gosto, quando não pode ser assim. Não é que não deva, não pode ser assim. E é tão provado que não pode, que Deus muda essas coisas, acontece como tem de acontecer, e a gente, às vezes, se surpreende, se sente até frustrado, como foi dado o exemplo agora. Imagine, por exemplo, o irmão espiritual chega e diz ao médico: olha, ele vai ficar bom. Aí, no dia seguinte, o cara desencarna: ô, meu irmão, você não disse que ele... Não, mas ele agora está bom. Mas vai dizer isso antes, ver se vai ser compreendido? Aí está aberto a conversa para a nossa discussão em torno. Por favor, meus irmãos. HC, vamos lá. Você fica rindo por quê? Vamos falar. Ih, parece que parou total. Não, né? é porque... Está fechado o microfone. Sim, abriu.
Não, é que primeiro eu estava só sorrindo, vendo Renato. É porque, na realidade, existe também, né? Como diz aí, ó, alimentar semelhante se desse de espíritos ignorantes ou mentirosos, porque existem os brincalhões, né? Também tem isso. E aqui, ó, mas na fé que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula, quer dizer, a fórmula é como você faz a prece. A eficácia da prece é a fé. Se a gente faz uma prece só por fazer, como diz Chico Xavier, que não passa do céu da boca, é aquela prece que você faz, tipo, você pega um texto, faz uma leitura, e aquela leitura para você fez uma prece. O que, por sinal, eu antes gostava muito de fazer preces, como de Cáritas, como de a prece Bezerra de Menezes, etc., São Francisco, etc. e tal. Eu sempre fazia com a leitura, até que Dona Graça, na parte de com o doutor Bezerra, olhou para mim, sempre que eu vou lá, tem sempre uns ensinamentos bem eficazes, e foi e disse, você já tem condição de fazer uma prece sem a leitura. Observe uma conversa sua com Deus. É uma prece. Daí eu entendi que, como hoje eu, por exemplo, eu peguei o evangelho, não, você vai fazer a prece. Literalmente ali eu já peço a ligação, né? E vai saindo, eu não faço mais leituras por fazer, vai saindo, mas vai saindo de dentro. Todas as palavras elas têm que ser proferidas não da boca para fora, mas sentida. Essa é a palavra correta. É você sentir cada palavra, não importa o que você esteja lendo, mas que você esteja sentindo aquilo que você está falando, o significado de cada palavra. Essa é a prece, a eficácia da prece, né? Eu queria que Amadeu Renato tecesse assim, comentários sobre essa parte aí do texto que está aí. Quando fala de espíritos mentirosos, ignorantes. Quer comentar, Olha, Renato? Comenta, Matheus, depois eu falo. Veja bem, o que ele está chamando a atenção, nós vamos encontrar, ou nos encontramos no meio de uma família espiritual universal. Aqueles que nos cercam, tem que refletir um pouco sobre essa questão. Veja bem, nós vivemos num mundo de influenciação, somos influenciados e influenciamos, isso continuamente. As suas atitudes boas, seus fazeres voltados para a prática do bem, constitui um alicerce para a sua caminhada evolutiva. É você pensar no bem, você fazer bem, você agir, etc. Isso faz com que os defensores espirituais, inibidos de realizar tarefas aquele contrário contra, eles vão conseguir, porque encontram em você uma ferramenta para desenvolver a vontade do Pai, ou seja, através da mediunidade, utilizar você como ferramenta para chegar até o destinatário. Mas, da mesma forma, a gente inverte a página, a gente passa para a outra página, e vamos encontrar situações adversas. Você vai encontrar irmãos ignorantes que não estudam, que não trabalham, que se locupletam das misérias dos outros, se sentem bem por estarem fazendo mal. Eles são criaturas que vêm de situações difíceis. É nisso que ele chama criatura ignorante. Criaturas perversas, mentirosas, que não têm compromisso com a verdade, se expressam da maneira que a situação lhe apresenta condições, e aí eles são inconfiáveis. Você não pode confiar em umas criaturas dessas. Para isso vem aquilo que Jesus disse lá no capítulo 6 do Evangelho.
Orai, vigiar e instruí-vos. Porque esse orar e vigiar, que faz com que você se manter num padrão vibratório compatível com a vinculação que você estabelece com os bons, e é você se instruindo que você vai aprendendo a distinguir o certo do errado. E aí, quando vem essas informações, e ainda antes de ontem eu conversava com Renato e Rejane sobre essa questão, é onde a gente vai encontrar as informações que a gente precisa para nos desvencilharmos dessas incoerências que ele nos propõe. Se você está numa roda de conversa com pessoas, ali naquele meio tem gente com várias naturezas. Um fala do bem, outro fala do mal, um elogia, outro detrata, e por aí se vai. No mundo espiritual não é diferente. Agora, você precisa ter uma ferramenta que possa distinguir o que é certo e errado dentro do seu tempo, do seu quadrado, da sua concepção de momento, que você não é, você está nesse estágio, aí você consegue se desvencilhar dessas coisas que ele está nos chamando aí. E aí, o que é que ele nos chama a atenção nesse particular? O que importa não é a fórmula que você vai usar. E a Graci foi muito feliz na colocação dela. Veja bem, quando você faz uma prece lida, quando você lê um texto, é uma coisa. Agora, quando você interpreta o texto, é outra coisa. Você pode ler qualquer texto, mas colocando o seu sentimento, a sua vontade, a sua compreensão lá naquilo. Agora, o ideal é o que Dona Graça ensinou. O ideal é você criar, construir aquilo que é da sua essência. E aí, por isso, ela disse, você já pode fazer isso. Mas você ainda não faz, não é por isso que você deixa de fazer a prece, você interpreta a prece. Cada expressão que você vai pronunciando, você vai se colocando como se fosse uma criação pessoal. Você passa a viver aquela experiência. Acho que aí você está distinguindo o ignorante, o mentiroso, do bom, do correto, do compatível com a nossa natureza. É isso mesmo, né, Renato? É verdade, Amadeus. O que vocês falaram. O Antônio quer falar alguma coisa, Antônio? E Fátima e. Fátima? Oi, Fátima. Microfone. Microfone, está sem som. Tá não. Fale. Não. Está baixo. Nós não estamos escutando. Não tem problema, não. Olha, Está sem som, Fátima, total. O microfone está fechado. Não está vendo contato, não. Não estou escutando. Nós não estamos escutando. Deve ser no... Não. Pronto, e agora? Agora aqui, chegou. Agora chegou. Ah, então, eu acho que está com um probleminha aqui no meu aparelhinho. Não, mas... E agora chegou nítido, alto e claro. Ah, eu mudei de cômodo também. Não, mas eu vejo que é por aí mesmo, viu, Renato? A prece, eu sempre entendo dessa forma. Para mim, no meu caso, eu converso. Eu costumo conversar como se estou conversando com vocês mesmos. Assim, de repente, estou conversando e tem algumas situações até que quero colocar aí para discussão no grupo. Às vezes, eu até sinto assim, quando eu não estou conectada com a mesma energia, que, né, eu sinto o campo vibracional, e que estou dispersa, vou colocar assim, estou dispersa naquele momento, eu até sinto o afastamento de determinada presença que me reconduz, assim, depois, porque naquele momento eu consigo definir quem está próximo e quem não está, para entender
não sei se você está conseguindo falar, mas é isso, assim, eu sei, no meu sentimento, eu creio que sim, eles estão entendendo a minha necessidade. No entanto, às vezes, porque eu estou deixando a ira ou a revolta, ou batendo aquela sensação de sofrimento, então eu estou dispersa naquele momento. Então, eu sinto até o afastamento e depois a reaproximação. É tão interessante, tipo, me volta no trilho novamente, para eu entender o que eu estou falando, fazendo, ou pedindo, ou agradecendo, ou orando. Então, eu tenho vários momentos de algumas situações, né, que eu sinto isso. Então, eu consigo sentir até mesmo o afastamento dos meus mentores, ou anjo guardião, dos espíritos que estão na mesma sintonia, para eu entender que eu vibrei errado. Eu deixei uma brecha, fez assim, sabe? Eu sinto isso. É tão interessante que eu não sei nem explicar. Mas eu acho que os senhores estão me entendendo. É isso mesmo, dona Fátima. Eu vou concluir isso que a senhora está falando. Nós encontramos no livro dos Espíritos que existe o que é a prece, né? A prece é a comunicação entre nós e Deus, nosso Pai. Nós pedimos, o que mais fazemos, na realidade, nós louvamos e nós agradecemos. Pedir 100%, louvar, agradecer 50%, 60%, nós agradecemos. E louvar, muitas vezes, só pouco. Pouco. Isso é a minha interpretação, não é do livro dos Espíritos, não, gente. Esse negócio de 100, 50, isso é meu. Isso tem no livro dos Espíritos. Duas coisas que nós podemos colocar aqui. Nós sabemos que a prece, vocês já falaram, que pode ser lida, vai depender da nossa sintonia. Mas existem duas condições muito interessantes. A primeira eu vou falar de Dona Fátima. Dona Fátima, às vezes, a gente está envolvido no fluido material. Algumas entidades que estão ao nosso lado, às vezes, elas fazem, procuram, como dizemos assim, ela procura a gente deixar de externar nosso sentimento através de uma prece. Eles bloqueiam. Nós queremos fazer uma prece e eles próprios fluido, aquilo que nós, o fluido terráqueo, o fluido que é usado pelos espíritos, eles bloqueiam a gente está querendo fazer uma prece. A gente quer fazer uma prece, mas não tem jeito, não faz aquela prece. Então, aquela prece. Então, nossos anjos guardiões, eles nunca desamparam. É como a senhora já disse, parece que eles se afastaram. Não. É para que nós pudéssemos ter ali, naquela concepção, naquele momento, uma fé maior e dizer, não, eu quero ser mais amoroso, ser mais flexível, ser mais, procurar sentar-se, sentir aquele fluido que nós estamos sentindo, aí eles fazem. Até um certo ponto, a gente, quando procura se modelar numa melhor vibração, aí essa peça flui normalmente. Aí existe a dificuldade, como a senhora falou. A gente, às vezes, não tem condições de fazer a prece, aquela prece naquele momento. Resguarda, pensa um pouco, se afasta um pouco, vá para o quarto, vá para uma sala, vá para um canto só, e dali, para o poder de Deus, me ajude. E a gente, dali, uma boa leitura, começa a ler, os espíritos se afastam, porque a senhora está lendo, eu vou ler. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a ler um livro e começa a dormir. O que é que se faz? Os espíritos muitas vezes usam o sono para que a gente deixe de ler. Outras vezes é aquele cansaço que nós temos no nosso dia a dia, já cansaço através dos fluidos que nós recebemos da própria condição mediúnica, do canal mediúnico, que tem os fluidos, e a gente cansa.
Aquele também tem os problemas que nós temos, aquele quando nós vamos passar o dia trabalhando, quando chega de noite já estamos cansados, então a gente dorme. O que acontece de centro espírita, a pessoa está dormindo. Então, casos e mais casos pode acontecer o que a senhora está falando. O caso do nosso irmão Zé Antônio, nosso entendimento é o seguinte: Zé Antônio, nós convivemos no mundo espiritual, ao nosso lado. Todo momento nós estamos com eles estão nos olhando, nos vigiando. Quando Jesus diz que existem as testemunhas, né? Temos as testemunhas para que nós podemos sentir esse algo e nós não estamos só. Então, o que acontece? Quando nós estamos com as entidades, quando a gente busca a não ter uma vibração positiva, a gente cai um pouquinho de vibração, não a gente querer, a gente vai se impor ao mundo material. E às vezes esquecemos do mundo espiritual, do mundo material, ilusionário, o mundo material, aí a gente não concilia os dois. Aí quer dizer, os amigos espíritos se aproximam, quando se aproximam, você quer fazer alguma coisa e não consegue. É o mesmo caso, você quer. Aí, muitas vezes, os espíritos querem fazer, podem chegar até vocês e induzir que a gente faça certas coisas que realmente não é necessário fazer. Nós somos espíritas, sabemos que eles podem induzir de todas as maneiras. Como assim? Vamos dizer, você tem de se ajoelhar para fazer uma prece. Pode ser uma pessoa católica, mas brincalhão, você não se ajoelha em tal canto. Isso pode acontecer muito. Aquelas pessoas que não têm conhecimento fazem certas coisas em certos locais para não fazer que a própria pessoas que estão ao seu lado sempre aquilo que você está fazendo não é certo, não é legal. Por isso, a espiritualidade nos induz a fazer muitas coisas, e principalmente os não evangelizados. Você já vê que muita gente, às vezes, faz uma prece em tom de brincadeira. Que é isso? Será que é ele que está fazendo? Ou será que é um amigo espiritual não evangelizado, brincalhão, que está ao lado dele, está intuindo para ele fazer uma prece brincando, se divertindo, mudando sintonia, mudando, às vezes, quando é decorado, até mudando os textos. São casos que isso acontece no mundo espiritual. É como no nosso dia a dia, a gente está em certo local e estamos conversando, quando a fé chega com uma pessoa que seja muito brincalhão, começa a brincar e os outros que estão fazendo coisa séria envolvido com aquela brincadeira e começa a brincar uma coisa com outra sem ter uma sintonia daquilo que realmente deveria conversar para um grande conhecimento, um negócio que venha trazer alguma coisa que nós tenhamos de progredir sempre, através do nosso progresso. A Gracia, só para terminar, uma vez eu disse a uma pessoa lá no centro, disse, Nancy, olha, vamos, e sempre fazia a prece, fazia a prece linda. Eu disse, olha, tem que você procurar fazer uma prece do seu sentimento, das suas palavras, para que seja melhor em todo momento. Por quê? Porque é o sentimento que, como o doutor Bezerra falou, é o sentimento que nos eleva a Deus, nosso Pai. Se tiver um bom sentimento, a prece chega lá. Ou é refletida, né? Não chega a um ponto que chega. À vontade, Jesus nos abençoe. Só para concluir aí o que Renato falou, que tem tudo a ver, a moeda, ela tem dois lados, né? Um lado a gente chama oração. A oração você pede. O outro lado, a meditação. Na meditação você escuta. Então, é o que eu costumo dizer, é desligar um pouco o mundo e escutar Deus. Isso é a verdadeira prece. Mas você, para meditar, você tem de parar. Você está contribuindo para que Deus chegue até nós. A história de Teresa de Calcutá, né? Você conversa com Deus, né? Eu converso com Deus. O que é que o senhor fala, né? Isso daí é como... Não fala nada, né? Aí... Exatamente. E Deus responde o que Deus fala.
Ele não fala nada, né? Então, não fala nada. Eu acho linda essa parte aí. Mas o que eu digo que na oração a gente pede, na meditação a gente escuta, é desligar um pouco o mundo. É porque a gente, como tem aqui os espíritos brincalhões, né, mentirosos, ignorantes e tudo, são aqueles que, como você mesmo falou, que às vezes está todo mundo naquela sintonia, está todo mundo naquela coisa, naquela paz, naquela vibração, e de repente chega uma pessoa brincalhona, tira a atenção de todos e todos passam, então, a brincar com a situação, né? É a mesma coisa quando diz assim, desliga o mundo, é exatamente para isso, é para a gente se desligar do mundo, desliga o mundo, desliga um pouco as coisas estão ao teu derredor, mas que não fazem parte daquele teu momento. E eu digo, a palavra eu, só aquele eu, estar dentro de Deus. Então, escuta Deus, e ele faz toda uma diferença. É verdade, é como eu disse, para que nós meditarmos, fazer a meditação, nós temos primeiro dar a condição de Deus, a gente ver Deus, sentir Deus, porque Ele é onipresente, Ele está dentro de nós. Então, se você não parar para meditar, se você parar meditar, você tem de parar, você tem de pensar em Deus, levar o seu pensamento ao alto. O seu pensamento, você está meditando. Aliás, Renato e todos, foi um comprometimento meu, nesse último socorro fraterno, a irmãzinha me pediu, né, que aonde eu falasse, que eu então desse o seu testemunho, a sua forma de vida. Ela já estava há bastante tempo, não tinha se encontrado, por quê? Porque ela tinha uma vida muito acelerada, ela tinha uma vida muito conturbada por conta de riquezas, por conta de fama, e ela não se desprendia disso. Ela não estava conseguindo, né? Já estava com mais de 300 anos, olha aí. Chega Lula não, chega Amadeu tossiu, viu? Já estava com 300 anos, ela sem querer aceitar a situação que se encontrava. Então, ela pediu para que, no momento que eu fui atender ela disse, graças a Deus você chegou até aqui, desse jeito, porque eu preciso deixar um recado, irmã. Estou vendo já muitas luzes aqui, estou vendo já os irmãos para me socorrer, vou me deixar socorrer, que eu estou vendo que dá vida, e eu deixo o recado e quero que você passe o recado. Não, ela não falou desliga, eu sou quem estou falando. Sintonizem mais Deus, vejam mais a natureza, contemplem mais a luz da noite, contemplar as estrelas, é aonde você vê Deus, é na natureza, mas não precisa ir tanto além, você encontra Ele dentro de você, desapegar as coisas materiais, porque daqui nós não levamos nada, fama, nada, só nossas atitudes, nossas boas ações. Esse foi o recado dela, para que a gente desacelerasse um pouquinho, tirasse um minutinho do dia ou da noite, ou seja lá qual for, para Deus, e entregar a vida unicamente nas mãos dele. Amadeu Ferreira. Olha, nós estamos aí há 10 minutos, além do nosso tempo. Particularmente, eu gostaria de agradecer a Renato Martins, seu Lula Andrade Fernandes, José Antônio, Franciele Braga, Dona Fátima, a Graci, pela sua bondade e pela acessão desse espaço para que a gente possa nos reunirmos em nome de Jesus para o nosso estudo. Particularmente, eu estou agradecido pelas bênçãos recebidas na manhã de hoje e gostaria de abrir para que todos pudessem fazer suas considerações finais e o encerramento. E aí eu vou deixar a critério de vocês escolher quem queira fazer o encerramento, uma prece sentida de agradecimento pelo que recebemos. Amadeu Ferreira.
Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Daqui a pouquinho a gente conclui, eu e Dona Ana, vamos lá para Poço Branco para o almoço fraterno lá daquela comunidade. E, na sequência, os nossos trabalhos a partir das 2 horas. Estou muito agradecido a Deus pelas bênçãos que nos proporciona e pedindo proteção para uma viagem, uma permanência, um retorno ao nosso lar, um paz e harmonia em nossos corações. E desejando a Dona Glaci uma feliz viagem, uma curta permanência lá nos picos e o retorno à casa do Pai. Que Deus abençoe. Que Deus Grata estou, abençoe a todos. Grata estou. Feliz Natal, né? Feliz Natal, né? Feliz Mas Natal grata a estou por sempre Natal. participar. Senti muito a falta do sábado, apesar de estar em um mundo vinculado ao nosso aqui, né? Mas não estava presente, mas sentia falta. Isso aqui, esse café da manhã é o melhor café da manhã que eu faço, que eu fiz todo 2024. Foi assim, é um café espetacular, é um café com Deus, com a presença da espiritualidade com vocês e com Deus. Muito obrigada por fazer parte do meu ciclo de amizade e espero, quando voltar, com certeza, lá dar continuidade, mas quando voltar, estar mais assídua aonde minha energia bater e dar certo, inclusive Poço Branco. Se Deus quiser. Feliz Natal a todos. Deus os abençoe a todos. E Saúde. dizer que na próxima semana nós teremos médios cinematógrafos. No livro dos médios é 177 o tópico. Maravilha. Zé Antônio falou. Eu queria... Saúde a todos, que Deus abençoe a todos. Podia Franciele fazer a prece, né, Franciele? Dá para fazer? Nilma. Acerto não, que eu estou no meio de um barulho, mas eu vou só dar bom dia a vocês e agradecer, porque esse estudo é fantástico. A gente ouve, não precisa nem falar. Eu estou de aluna, feliz da vida. Muito obrigada. Feliz Natal, um cheiro para você. Dona Fátima, Fátima, por favor. Eu quero agradecer, sim, também a presença de todos os sábados, aqueles aos quais eu não pude participar por algum motivo, mas é compreensível, né, nossa vida agitada. E queria fazer um breve relato só, assim, para encerrar esse nosso ciclo aqui da prece. Eu creio também que, ao fazer a prece sem intenção nenhuma a alguém que a gente estima muito também, ou que sabe também, né, da partida dessa pessoa, no futuro ela vem, mas a gente nunca espera que a prece retorne a nós por algum motivo, porque fazemos de coração. Mas essa semana eu tive um desconforto muito grande, tive um estresse muito grande mesmo, um desequilíbrio emocional, né, de estresse nervoso, e fui deitar, repousei um pouquinho após o almoço, e me levaram literalmente ao plano espiritual. Chegando lá, eu sentia que eu estava ao lado de muitas pessoas, amigas que já partiram, né? E que eu vi de longe um rapaz, do qual eu já não me lembrava mais, porque isso já tem da vida dele uns 40 anos ou mais. E então, eu vi ele sorrindo, vindo em minha direção. Eu sei que eu fiquei ali conversando, e quando eu retornei ao meu corpo físico, aquele alívio, eu não senti mais aquele estresse, aquele nervoso, aquela sensação de felicidade, de alegria, um contentamento no coração. Aí eu falei, nossa, mas por que será que eu estou sentindo tudo isso? Porque eu não me recordei onde eu estava. Eu só me recordei onde eu tinha ido depois, quando a imagem dele se fez novamente à minha frente, eu vi ele vindo em minha direção sorrindo, e eu me lembrei de todas as vezes em que eu direcionei a ele, logo do desencarne, durante muitos e muitos anos, uma prece. E ele era só o eletricista da casa em que eu estava construindo para casar e morar. Então, ele era amigo do meu esposo na época, e ele foi muito novo, e eu passei
a todos os dias pensar nele. E orar por ele, né? E isso eu não era espírita ainda, assim, de frequentar ou de tudo, mas eu já tinha isso, eu já tinha, por vários amigos, várias pessoas, que eu tinha esse carinho enorme de fazer isso. Naquele momento me veio à mente onde eu fui, né? Onde eu estive, e é o retorno da prece. Acho que é isso. Então, Feliz Natal a todos, que a gente continue se encontrando ano que vem, né? Depois posta lá que data que vai ser. Um bom ano que se inicia, que todos tenham muita paz, que continuem, né? Elevando os pensamentos. E o retorno vem, sem nem a gente esperar, ele chega. Beijo e abraços a todos. Mas não é isso, né? Sem intenções Nós de... vamos ter recesso? Não, né? Não. Próximo sábado não. Estamos firmes, né? Firmes e fortes. Então, Firme então e forte. Eu saio aqui. que os pensamentos sejam intuídos tudo ao nosso Senhor Jesus, porque o aniversariante é esquecido muitas vezes, né? E que nós possamos elevar os nossos pensamentos somente a Ele e em agradecimento a todo esse retorno da espiritualidade que é muito divino, é muito satisfatório, assim, nem sei, é uma alegria imensa. O Espiritismo traz essa alegria, né, nos nossos corações. Obrigada a todos. Muito bem, acho que Bom sobrou sábado para a mim. todos. Acho que sobrou para mim a gente fazer os agradecimentos. E aí eu vou fazer uma prece decorada. Gostaria que vocês puderem me acompanhem com sentimento, com elevação, e vamos dizer: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Feliz Natal para todos e bom dia, Brasil! Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia! Até sábado! Feliz Natal!